Olá, hoje nós vamos estudar o Salmo 66 e 70, versículos 1 a 4 do Salmo 66. O Salmo abre como chamado universal para que todos exaltem o Senhor, e o versículo 4 traz uma declaração de que a terra se prostra diante do verdadeiro Deus. Segundo a linha histórica da Bíblia, o único Deus verdadeiro cria tudo que existe. Cada ser humano pode expressar sua humanidade apenas pelo amor e adoração a esse único Deus. O louvor de Israel ao Senhor Deus tem o objetivo de levar todo o mundo a louvá-lo, e um dia todos terão que se submeter a ele. Versículos 5 e 6. As duas melhores ilustrações e provas de que Deus é realmente soberano são, para os israelitas, os dois grandes fatos sobrenaturais que os tiraram da escravidão no Egito e depois lhes concederam sua herança em Canaã. Primeiro, a divisão do Mar Vermelho para o povo escapar, e segundo, a divisão do Rio Jordão para o povo entrar na nova terra. Versículo 7. Embora Deus domine sobre a terra por direito de criação, seus atos redentores para com Israel representam sua intervenção na história e demonstram sua soberania sobre o mundo. Os seus olhos vigiam as nações significa que ele presta muita atenção ao que está acontecendo e pode agir a todo momento. Versículo 9. A imagem dos pés que não resvalam para fora do caminho da retidão está ligada à bênção de continuar com vida física e espiritual. O pé que tropeça no caminho é símbolo da personalidade que não aguenta as provas da vida. Versículo 10. Ocasionalmente, Deus submetia seu povo a decisões difíceis para ver se seriam obedientes apesar dos sofrimentos. Sobre a prata, quando a prata é refinada, ela é purificada, a impureza é então retirada. Quando Deus submete seu povo a algum teste, aqueles que não se mostram obedientes são tirados, enquanto os fiéis permanecem mais constantes ainda. Versículos 11 e 12. O salmista usa uma metáfora da armadilha de um caçador para algumas situações extremamente difíceis pelas quais Deus havia feito Israel passar. A ilustração de um exército hostil cavalgando sobre as cabeças dos israelitas em vitória e as imagens de fogo e água como símbolos de provações são usados aqui. Porém, o Senhor leva o povo a um lugar espaçoso. Na terra montanhosa de Israel, o alívio de um vale largo e espaçoso era cobiçado, porque durante séculos os exércitos bem equipados de diferentes nações ocupavam justamente estes lugares. Versículos 13 a 15. Estes holocaustos representam o cumprimento de votos feitos num tempo de oração. Considerando a quantidade oferecida, talvez isso indique que outras pessoas se uniram ao sacrifício como resultado da resposta de Deus à oração. E isso reforça a ligação entre a obra de Deus na vida de uma pessoa e sua obra na comunidade. Versículo 16. Testemunho público e louvor são responsabilidade de quem teve sua oração respondida. Versículos 17 a 20. Contemplar a iniquidade significa que a pessoa está consciente de sua motivação errada. A hipocrisia é um obstáculo no relacionamento com Deus e se reflete na recusa de Deus em ouvir a oração. O fato de Deus ter respondido à oração comprova que não houve hipocrisia. Uma condição para recebermos a resposta às nossas orações é termos uma vida pura e limpa, cheia de amor. Agora nós vamos estudar o Salmo 67, versículos 1 e 2 do Salmo 67. O versículo reflete a bênção sacerdotal descrita em Números 6, versículos 22 a 27. Aqueles que conhecem Deus devem torná-lo conhecido. É por isso que este salmo tem sido chamado o Salmo Missionário. Deus nos torna seus embaixadores. O salmista pede a bênção divina para a nação, para capacitá-la a espalhar as novas da salvação divina entre as demais nações. Versículos 3 a 5. Além de conhecer a salvação de Deus, o salmista ora pedindo: alegrem-se e exultem as nações, porque o Senhor julga as nações com justiça. Essa poderia ser uma oração para que os gentios viessem a reconhecer o autor dessa providência geral e boa que experimentaram, e então adorá-lo. Mas, uma vez que o termo julgas parece indicar um governo mais direto do que uma simples supervisão, é mais provável que essa oração se refira ao dia quando o conhecido governo de Deus for estendido para incluir os gentios, que ambos usam a mesma palavra, julgar, aplicado aos gentios. No Antigo Testamento, a primeira obrigação do juiz era proteger o inocente. Ele era uma espécie de salvador. O Antigo Testamento, com toda certeza, olha para uma era futura em que os gentios recebem a luz de Deus, e esse salmo encoraja essa esperança em cada crente comum. A mensagem cristã inclui o anúncio de que essa era chegou, por causa da ressurreição de Jesus, que o faz se assentar no trono de Davi. Versículos 6 e 7. Fruto indica a bênção, que constitui o ponto principal deste salmo. A bênção das colheitas era uma realização do pacto de Deus com o seu povo, contanto que este fosse obediente a ele. Agora nós vamos estudar o Salmo 68, versículos 1 e 2 do Salmo 68.
A imagem é do Senhor Deus como um guerreiro que faz com que os inimigos de Israel se dispersem. A fumaça representa alguma coisa insignificante que pode ser facilmente dissipada. A cera que se derrete lembra a imagem dos inimigos de Israel na conquista de Canaã. Versículos 4 a 6. A literatura cananeia retrata Baal, o deus cananeu do clima, cavalgando sobre as nuvens. A ideia aqui é demonstrar que é o Senhor Deus quem realmente faz da nuvem de tempestade seu carro de guerra. Nos tempos antigos, os homens adultos representavam sua família e proporcionavam o acesso aos recursos providos pela sociedade. Viúvas e órfãos solitários encontravam-se em extrema desvantagem, sem garantia alguma de seus direitos ou do suprimento de suas necessidades básicas, e dependiam das próprias habilidades para sair de sua existência miserável ou de atos de caridade. Os fiéis devem louvar a Deus porque ele mostrou que é bom, principalmente com os necessitados. Os rebeldes, ou seja, aqueles que são contra a graciosa aliança de Deus, todavia, ele os exila para uma terra estéril. Eles não podem habitar no meio de seu povo. Versículos 7 e 8. Aqui é uma referência ao tempo no deserto. Sair à frente do teu povo talvez seja uma alusão às colunas de nuvem e de fogo que guiaram o povo no deserto. Sobre o Sinai tremer, parece uma alusão a Êxodo 19, versículos 18 e 19, em que Deus faz a terra abalar-se no Sinai. Versículo 9. A chuva é especialmente significativa como aquilo que permite que as plantações cresçam e sustentem o povo. É uma benção essencial em uma terra que não era conhecida por chuvas pesadas. Longas secas tinham efeitos devastadores. Versículos 11 e 12. O Senhor deu a palavra, se refere à lei do Senhor dada a Moisés no Sinai. As mensageiras das boas novas eram as mulheres que louvavam ao Senhor Deus pelos despojos de guerra trazidos por seus maridos na conquista da terra prometida. Versículo 13. A imagem de uma pomba coberta de prata e de ouro é especialmente difícil de interpretar. Entre as sugestões estão prosperidade, a glória do Senhor, o despojo tomado de inimigos e as mulheres dos versículos 11 e 12 trajadas de finas vestes que faziam parte dos despojos. Versículo 14. Salmão, como monte, é mencionado em outro lugar na Bíblia, apenas em Juízes 9, versículo 48, mas é incerto como a neve tem relação com ele aqui. Pode ser uma referência aos reis espalhados sendo atormentados por um mau tempo da parte de Deus. Versículos 15 a 16. O monte de Bazã provavelmente se refere ao monte mais alto na região, que é o Monte Hermon. O fato de Deus escolher o Monte Sião, que é muito menor, provocou inveja nos montes mais altos. Versículo 17. A repetição de milhares indica que os exércitos sob o comando de Deus são incontáveis. Versículo 18. O texto de Efésios 4, versículos 8 a 11, usa este versículo para descrever como o Cristo exaltado, que subiu aos céus e levou cativo o cativeiro, distribuiu dons ao seu povo, ou seja, designou para cada um dos membros diferentes formas de servir ao corpo. Versículos 19 a 21. Deus cuida de seu povo e está constantemente em contato com nossas necessidades. O Senhor salva o seu povo das enfermidades e da morte em batalha. Em Jesus Cristo, seu povo aprende que ele, mediante a sua ressurreição, o livra da morte e concede a vida eterna. Versículos 22 e 23. Provavelmente tenhamos aqui uma referência à derrota que sofreu Og, rei de Bazã, no período antes da conquista da Terra Prometida. Das profundezas do mar, pode ser referente a Deus libertar Israel da morte do Mar Vermelho. Versículos 24 e 25. Depois de ter sido guiado por Deus em batalha, o exército de Israel retorna à cidade de Jerusalém, levando a Arca da Aliança em cortejo. As multidões em adoração acompanhavam o cortejo até o templo. Versículo 27. Benjamim está à frente do cortejo. Uma interpretação é de que isso se refere ao domínio de Benjamim sobre as outras tribos durante o reinado de Saul, embora seja difícil afirmar que este salmo tenha sido escrito nesse período. Outra opção é de que Benjamim representa Jerusalém, visto que ela ficava tecnicamente no território dessa tribo. O reino do sul é muitas vezes chamado de Judá e Benjamim, e Zebulon e Naftali podem representar o reino do norte. Talvez a melhor opção seja que esse cortejo simula uma campanha militar anterior, quando Israel foi à guerra contra Císara, em Juízes 5, versículo 14. Versículos 28 e 29. O prestígio de Jerusalém tinha uma única causa espiritual. Deus a escolhera para aquele tempo como lugar especial de sua moradia. O domínio sobre outros povos geralmente estava associado à entrega de presentes ao poder dominante. O domínio de Deus e do seu povo sobre as outras nações faz parte da esperança pelo reinado do Messias, quando o mundo universalmente adorará a Deus no templo em Jerusalém. Versículo 30. Fera dos canaviais é uma referência simbólica ao Egito. A fera seria o crocodilo ou o hipopótamo, símbolos do Egito.
Reprimir uma nação é destruí-la. Versículo 31. Estender as mãos é semelhante a erguer as mãos no contexto da adoração, mas neste caso, provavelmente, que essa expressão se refira mais a prestar homenagem do que a adorar. Versículos 32 a 35. Depois de todas as recordações do Salmo, o chamado era para que todos os reinos gentios da terra, instando-os a louvar a Deus agora. O louvor deles deveria render glória a Deus e reconhecer que sua majestade está sobre Israel. Ou seja, eles deveriam reconhecer o papel singular de Israel como povo de Deus, no meio de quem o Senhor estabeleceu seu santuário e para quem ele dá força e poder. Ao cantar este salmo, os israelitas poderiam transbordar de gratidão diante do tremendo privilégio de serem um instrumento de Deus para abençoar o mundo. Hoje, os crentes de todas as nações podem cantar este salmo com gratidão, porque Deus foi fiel em cumprir suas promessas de levar a luz ao mundo. Eles também podem compartilhar as boas novas com grata admiração diante do privilégio de ser o instrumento de Deus para abençoar ainda mais o mundo. Agora nós vamos estudar o Salmo 69. Versículos 1 e 2 do Salmo 69. A imagem de estar preso num poço e atolar-se num lamaçal era um modo comum de se descrever um perigo para a vida. Uma correnteza também é usada para representar uma calamidade. Versículo 3. Davi clamou até ficar fisicamente exausto, com a garganta seca e os olhos inchados de chorar. A exaustão e o sofrimento físico são muitas vezes consequências de dor psicológica. Versículo 4. Os que sem razão me odeiam, foi usado essa frase em João 15, versículo 25, em que Jesus falou essas palavras para descrever-se e para levar seus seguidores a esperar o mesmo. Na apresentação de Jesus feita por João, ele é a personificação perfeita de um israelita fiel que pode esperar que os ímpios o odeiem. Versículo 5. Essa declaração equivale a uma confissão de pecado, de modo que não há hipocrisia a atrapalhar o relacionamento do salmista com Deus. Versículos 6 e 7. O salmista preocupava-se não somente consigo mesmo, mas também com outros em Israel, que poderiam ser prejudicados de alguma maneira por meio de sua situação. Envergonhados e confundidos por minha causa, não se refere aos pecados do salmista, que não estavam encobertos, mas sim à sua confusão. O ponto é que outros poderiam perder a fé no Senhor Deus, caso o sofrimento do salmista não fosse aliviado. Versículos 8 e 9. O salmista havia atraído antipatia e hostilidade sobre si por causa de sua firme insistência de que o comportamento do povo deveria ser compatível com a devoção a Deus que professavam. Sempre que Deus era desonrado, Davi se entristecia, porque amava muito o Senhor. Em João 2, versículo 17, os discípulos de Jesus se lembram do versículo 9, logo depois que o Senhor expulsou os mercadores de gado e cambistas do templo. Jesus personifica o membro piedoso e ideal do povo de Deus. Versículos 10 a 12. O fato de Davi vestir um pano de saco, que era um símbolo de dor, trouxe-lhe mais zombarias. Os homens mais destacados da sociedade, aqueles que se assentavam à porta da cidade, eram normalmente os oficiais do governo. Até mesmo ali, os líderes da cidade tagarelavam a respeito do salmista. Versículos 13 a 18. A causa do salmista é urgente e ele necessita imediatamente da ajuda de Deus. A oração apela ao que Deus revelou sobre si mesmo, sobre seu caráter, que é compassivo e bondoso, grande em misericórdia e fidelidade. Davi pede que o Senhor o responda. Fica claro, neste caso, que a resposta de Deus significa ele fazer algo para aliviar a situação. A ação de Deus escondendo o rosto sugere rejeição. Versículos 19 a 21. Aqui o Salmo descreve o sentimento de afronta, vergonha, vexame e abandono que o salmista devia sentir. E embora sejam emoções do coração e não necessariamente visíveis ao homem, todavia ele pôde dizer para Deus: Tu conheces. Por quê? Pois Deus sonda todos os corações em todos os momentos. Quando o salmista sofreu tais maus tratos, ele reagiu com uma maldição. A metáfora tornou-se uma realidade quando foi oferecido vinagre a Jesus Cristo durante a sua crucificação, em João 19, versículo 29. Jesus correspondeu com compaixão por aqueles que o atormentavam. O salmo prossegue em chamar as maldições sobre os inimigos, enquanto Jesus não faz isso. Pelo contrário, orou pedindo misericórdia. Todavia, o julgamento solicitado pelas maldições é apenas adiado e será liberado quando Cristo retornar como juiz de tudo. Versículo 22. A mesa deles
pode se referir a refeições sacrificiais e não a festas comuns. Se for esse o caso, comer na presença do Senhor Deus com tal iniquidade seria uma afronta a ele e um hábito digno da sua ira. Versículos 23 a 25. E esses pedidos são imprecações, invocando o juízo de Deus sobre os inimigos do indivíduo. Pedir que suas tendas não fossem habitadas é um pedido para que os inimigos fossem aniquilados. Versículo 26. Os ímpios não queriam deixar que a disciplina de Deus sobre o salmista fosse apropriada e completa, mas lhe acrescentaram afronta e injúria. Versículo 27. Iniquidade significa ser contrária à justiça e à equidade, é ser passível de punição. Os inimigos do salmista estavam merecendo o castigo de Deus. Versículo 28. O livro da vida deve ser distinguido do memorial escrito com as orações daqueles que sofrem e do livro com a lista dos feitos das pessoas. Este é provavelmente o livro em que estão listados os nomes dos justos. Versículos 30 a 31. Deus se agrada mais da obediência amorosa do que de sacrifícios. O boi era o sacrifício mais caro que havia em Israel. Deus interessa-se por um louvor genuíno e não pelas riquezas. Chifres indicam um bezerro no vigor da juventude, e cascos indicam um animal cerimonialmente aceitável. Versículos 32 e 33. Deus está sempre receptivo aos pobres e aos humildes. O louvor do salmista ao Senhor com ações de graças permitiria que os aflitos vissem isso e se alegrassem, pois saberiam que o Senhor ouve os necessitados que o buscam com fé. Versículos 34 a 36. Os últimos versículos falam do louvor ao Senhor pela criação e do compromisso permanente do Senhor de povoar Sião com a fiel descendência dos servos fiéis. Por trás dessa seção está o reconhecimento de que Deus deseja que o mundo inteiro possa louvá-lo e deseja que Sião floresça como paradigma da verdadeira piedade. Isso não pode acontecer quando os malfeitores descritos neste salmo têm rédea livre para oprimir os fiéis e corromper a vida coletiva do povo de Deus. Agora nós vamos estudar o Salmo 70, versículos 1 a 3 do Salmo 70. A primeira estrofe expressa o tom de desespero e perigo. A ameaça vem daqueles que buscam tirar a vida do salmista, que se alegram com o seu mal. Essas são pessoas que estão ávidas para ferir e tripudiar sobre o fiel. Os inimigos poderiam ser israelitas poderosos, infiéis à aliança e, portanto, hostis à verdadeira piedade. Ou poderiam ser estrangeiros que buscavam impor outros deuses ao povo de Deus. O Salmo pede urgência para que Deus se apresse em enviar a ajuda. O tipo específico de ajuda é a frustração dos planos dos inimigos, ou seja, que sejam envergonhados e cobertos de vexame e que retrocedam e cubram-se de vergonha. Versículos 4 e 5, nessa estrofe o salmista ora para que os fiéis, ou seja, aqueles que buscam a Deus e amam sua salvação, possam se alegrar em Deus quando virem o resgate de alguém em dificuldades. Esse alguém é pobre e necessitado, e dessa forma incapaz de resolver o seu problema. Portanto, seu livramento será uma evidência impressionante de que Deus cumpre suas promessas. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 66 a 70.